Graça e paz, igreja, amém? Graça e paz para todos. Igreja, mais um domingo, como já disse, 15 de novembro, e hoje, excepcionalmente, dia de colocarmos um representante no poder público, tanto no executivo quanto no legislativo. Os representantes do povo na Câmara dos Vereadores e um que governa todo o município, o nosso prefeito. E assim o Senhor nos deu essa oportunidade de estar votando, dando crédito. Votar, do grego se diz dar crédito a alguém. Você bota a fé em alguém, isso significa votar. Lembra do voto? Faço voto a Deus. Votar é dar crédito. Então demos crédito a alguém e que o Senhor venha colocar no coração desse que foi eleito temor, para que venha governar com equidade. Amém? E o texto que nós vamos falar hoje está lá em 1 Samuel capítulo 8. 1 Samuel capítulo 8, a gente vai ler o capítulo 8 inteiro, são 22 versículos. 1 Samuel capítulo 8, todo o capítulo, diz assim: Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém seus filhos não andaram pelo caminho dele, antes se inclinaram na avareza e aceitaram o suborno e perverteram o direito. Então os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. E lhe disseram: Vê, já estás velho, e os teus filhos não andam pelo caminho. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como tem em todas as nações. Porém, essa palavra não agradou a Samuel, quando dissera: Dá-nos um rei para que governe. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel: Atende a voz do povo e em tudo quanto te disse, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre eles, segundo todas as obras que fez desde o dia em que tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu, assim também o faz a ti. Agora, pois, atende a voz, porém, adverte-o solenemente, explica-lhes qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. Referiu Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhes pediu um rei, e disse: Este será o direito do rei que houver de reinar sobre vós. Tomará os vossos filhos e o empregará no serviço dos seus carros e como os seus cavaleiros, para que corra diante dele. E porás uns para capitães de 1000, outros de 50 e outros para lavrares os seus campos e ceifarem as suas messes, e outros para fabricarem suas armas de guerra e aparelhamento de seus carros. Tomará os vossos filhos para perfumistas, vossas filhas para perfumistas e cozinheiras e padeiras. Tomarás o melhor dos vossos lavouras, das vossas vinhas, dos vossos olivais, e dará aos seus servidores. As vossas sementeiras e as vossas vinhas dizimará para dar aos oficiais e aos seus servidores. Também tomará os vossos servos e as vossas servas e os vossos melhores jovens dos vossos jumentos, os empregará no seu trabalho, dizimará do vosso trabalho e vos lhes sereis por servos. E então naquele dia clamarei por causa dos vossos reis que houverdes escolhidos, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém o povo não atendeu a voz de Samuel e disse: Não, mas teremos o rei sobre nós, para que sejamos também como todas as nações. O nosso rei poderá governar-nos, sair diante de nós e fazer as nossas guerras.
Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo e as repetiu perante o Senhor. E então o Senhor disse a Samuel: atende a voz e estabelece-lhes um rei. Samuel disse aos filhos de Israel: volte cada um para a sua cidade. Vamos orar? Bendito Deus e soberano Pai, graça te damos, te louvamos, te bendizemos, pois sabemos que nada sabemos, tudo o Senhor tem nos dado, tudo o Senhor tem concedido a nós. Somos homens miseráveis pecadores, como diz o profeta Isaías, homens maus, homens de más condutas, que habitam no meio de um povo de impuros lábios. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Guarda a nossa mente, guarda o nosso coração, que o capacete da salvação esteja guardando a nossa mente, que a tua coraça venha guardar o nosso corpo, embraçando com o escudo da fé. Pai, nos guarda e nos protege, que esse povo, Deus, que foi eleito para governar por 4 anos nas nossas cidades, venha a ser segundo a tua vontade e teu querer. Guarda a tua igreja, Senhor. Guarda o teu povo nessa cidade e em todas as cidades do nosso Brasil. Te clamamos e te pedimos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. A palavra do Senhor nos traz nessa noite uma reflexão sobre o rei que o povo pede e o rei que o Senhor o dá. Pois a nação de Israel era governada pelo Senhor. Lembraremos que o Senhor falara a Moisés no Horebe, quando ele estava lá no alto do monte, e o Senhor entrega para Moisés as tábuas dos 10 mandamentos. Naquela tábua de pedra estava escrito as 10 ordens que o Senhor dara a Moisés. E Moisés reúne o povo, e o povo ali institui para eles aquela ordenança, sendo Deus o governo da nação de Israel, sendo a teocracia, Deus governa o povo. Assim Moisés institui, junto com o seu sogro Jetro, uma lei para que viesse coordenar toda a nação de Israel, e ali são elaborados 613 leis para governar a nação de Israel. Isso está lá em Levítico, Deuteronômio, está lá e também em Êxodo. Você vai ler e vai ver cada lei para cada situação do povo. E essas leis são usadas até hoje, chamada lei mosaica. Quando vamos estudar o direito, para virarmos um advogado, um juiz, nós passamos por todas essas leis, 613 leis, são as leis mestre na ordenação do ser humano. O Ocidente todinho é regido pela lei judaica cristã, todo o Ocidente. Possivelmente o Oriente tem os seus meios, mas na ordenança de Moisés era Deus governando o povo. Lembrando que o povo passou pelo deserto, o povo passou pelo Mar Vermelho, o povo passou pelo Jordão, o povo foi constituído cidade em Jericó, em Gigal, em Belém, em Hebrom, e ali instituiu as 12 tribos Israel. Vejamos que quando morre Josué, começa o povo a clamar por um juiz, e o Senhor ali ordena a levantar um juiz. E os juízes governaram aquela nação por muitos anos, e Deus sempre tinha que levantar um homem, porque o povo de Israel pecava, o povo de Israel desejava o que era mal. No dia da abundância esquecia de Deus, no dia da alegria esquecia de Deus e procurava outros deuses. E assim levantou vários juízes, e os juízes tinham que reunir todas as tribos de Israel para ir para a peleja, para ir para a guerra, para defender as terras de Israel, porque os filisteus, os amorreus, todos essas pessoas, os Abimeleque, esse povo vinha pelejar contra Israel, e tinha que ter um povo para defender a nação. O povo precisava de juntar
um exército porque não confiava em Deus. O grande problema que acontece em nossas vidas, quando passamos a gozar do mais maravilhoso momento que estamos vivendo, desguarnecemos de Deus, tiramos a nossa responsabilidade de buscar a Deus, passamos a buscar as coisas que nos lhe apraz, as coisas que brilham mais do que brilha a luz do sol. Aparentemente aquilo é maravilhoso, é reluzente, e diz a palavra de Deus que nem tudo que brilha é ouro e prata. Eu preciso entender que o brilho maior que a luz do sol é Jesus. Ele é maior que a luz do sol, diz o apóstolo Paulo, quando era Saulo e ele caiu do cavalo. Ele fala: Jesus brilhou para mim mais forte do que a luz do sol. Então o povo esquece das benesses de Deus sobre as nossas vidas e procura alguém para nos governar. Quando buscamos em primeiro lugar o reino de Deus, a justiça de Deus, vejamos, em primeiro lugar o reino de Deus, a justiça de Deus, todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Eu rodei com esse áudio pela cidade hoje, agora à tarde, e um dos áudios também que eu rodei, eu falei: o homem faz plano, o homem planeja várias as coisas, mas a resposta certa vem do Senhor. Não é eu querendo desfrutar daquilo que eu criei. Aquilo que eu criei não tem valor, não tem sentido. Mas aquilo que Deus me deu é bom, perfeito, é maravilhoso. Quando lá na Grécia Antiga, há mais de 2.500 anos atrás, foi começada uma confabulação para entender como liderar as pessoas, para confabular, alguns pensavam: eu preciso de melhoria na minha comunidade, outro: eu preciso de melhoria na nossa região. E essas pessoas que estavam confabulando, que estavam filosofando, era chamada de políticos. Políticos são aqueles que pretendem, ou aqueles que se preocupam com aquilo, com a parte pública, são aqueles que preocupam com o outro, são aqueles que preocupam em participar da sociedade, chamado políticos, que é do grego politikos. Da mesma forma, tinha uns que não queriam participar dessa maravilha, que é conversar sobre a sociedade, que é conversar sobre os planejamentos da família. Tinha uns que falavam: não, eu prefiro ficar na minha mesa, eu prefiro ficar quietinho no meu canto. Esses foram chamados de otários. Otários não é aquele que faz bagunça, não é aquele que faz coisas erradas. Na Grécia Antiga, otário era aquele que pensava em si mesmo. Otário era aquele que tinha o seu ego inflado. E assim os gregos criaram os políticos e os otários. Mas os otários não queriam participar da sociedade, não queriam discutir os casos da sociedade. Então esses que discutiam os casos da sociedade era eleito para governar o povo, e assim foi chamado de políticos. E depois a palavra ela se ramificou, e polis vem de cidade e vem de governar a cidade, por causa da ramificação, por causa da junção de palavras. Hoje vejamos ao contrário: quem nos governa é os otários, porque aquele que nos governa, ele olha para dentro de si, só pensa em si mesmo. Ele é eleito para governar o povo, mas só olha para si. Vamos lembrar quando o povo de Israel pediu que viesse um governo para Israel, pediu a Samuel, e Samuel falou: vamos ter um governo. O povo pediu Saul, porque era um homem guerreiro, era um homem forte, era um homem de boa aparência.
Só que Saul, no primeiro 2 anos de governo, ele voltou o seu ego, ele engrandeceu o seu ego, ele inflou o seu ego. Saul não podia mexer nas coisas santas, Saul não podia mexer nas coisas sagradas, e Saul foi e fez o sacrifício de holocausto antes que Samuel chegasse para fazer, porque na cabeça de Saul, Samuel estava demorando demais, e tinha um prazo de 7 dias para o sacrifício. Eram sacrifícios pacíficos, porque a cidade estava boa, porque o país estava bom. Então é chamado de ofertas pacíficas. Não houve problemas, não houve crime. Aí oferecia as ofertas pacíficas. Saul não esperou a Samuel chegar e ofereceu o sacrifício. Saul falou para Samuel: Samuel, o Senhor rejeitou a você, porque você não tinha autoridade de fazer um sacrifício. Vejamos que quando elegemos alguém para nos governar, queremos que ele trabalhe no ofício público em prol daqueles os quais o elegeram. É a função do pastor zelar pelas ovelhas, é a função de um gestor público zelar pela sua sociedade. Mas Saul não buscou as coisas de Deus, mas sim buscou as coisas da terra. Fez o seu ego ser inflado. Por isso, precisamos buscar a viver em conformidade com aquilo que os preceitos cristãos nos norteiam, para que possamos ser um bom cidadão. Como sendo um bom cidadão, eu vou ser um bom gestor no futuro. Primeiramente, eu tenho que policiar a mim, porque eu faço parte de uma sociedade organizada, uma sociedade de direito. Preciso entender: se Deus instituiu alguém para governar, esse governa para abençoar o povo. Por isso, o Senhor Deus, Ele nos faz entender que quando Samuel, ele é levantado para ser sacerdote, juiz e profeta sobre Israel, porque havia uma necessidade, havia uma carência. Os juízes perverteram, não havia profeta. Então o primeiro profeta a levantar foi Samuel. E Samuel não era para ser sacerdote, ele era da tribo de Benjamim, não da tribo de Levi, mas porque Levi e os seus filhos se desviaram, perverteram o caminho do Senhor e foram mortos. Assim o Senhor levantará Samuel. E Samuel já velho, aí diz o povo, os anciãos, todos de Israel congregaram e vieram a Samuel a Ramá e disse: vê, já está velho. Chamaram Samuel de velho, sem possibilidade de governar, e pediu a Samuel: levanta sobre nós, constitui sobre nós um governo, como há em todas as ações. Samuel ficou triste, chateado, e Deus falou a Samuel: Samuel, eles não voltaram contra você, Samuel, voltaram contra Deus, porque não rejeitaram a imagem de Samuel, rejeitaram a imagem de Deus, porque Samuel representava a Trindade. Ele era profeta, sacerdote e juiz. Ele era Deus, ele era Filho, ele era o Espírito Santo. E Samuel foi rejeitado e levantou Saul. Vejamos que Saul governa. No segundo ano de governo de Saul, ele profana e faz um sacrifício de holocausto. E o Senhor fala: tira a unção de Saul. E Samuel tira a unção de Saul. E o Senhor fala: vai à casa de Jessé. Vai à casa de Jessé e lá você vai escolher um homem para governar toda a nação de Israel. E o Senhor
faz que Samuel chega até a casa de Jessé. Mas Samuel, como ele escolhera Saul, um homem grande, forte, bonito, guerreiro, na cabeça de Samuel, o próximo governo sobre Israel, o próximo monarca, teria que ser um homem forte, robusto, bonito, valente, para governar Israel. E o Senhor fala a Samuel, 1 Samuel 16, verso 7, porém o Senhor disse a Samuel: não atente para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei, porque o Senhor não vê como o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. O homem vê a capa, o Senhor vê as entranhas, o Senhor vê o nosso coração. E assim, Senhor, através de Samuel, ungiu Davi como rei daquela cidade. Aí vejamos, temos Saul, o rei rejeitado, e temos Davi, o rei ungido do Senhor. E na caminhada de Davi tem vários percalços. Na caminhada de Saul, ele está totalmente destronado, sentado no trono, mas fora do trono. Sentado no trono, mas profanado o trono. Ele foi destituído do trono no 2º ano e reinou por 40 anos, 38 anos reinando sobre Israel. Um homem com o coração perturbado, com o espírito perturbado, porque não tinha mais o Espírito de Deus. A unção foi tirada sobre ele, e nós só teremos um governo nessa nação, em qualquer outro lugar, quando esse homem for segundo o coração de Deus, não segundo o nosso coração, não segundo a nossa vontade, mas segundo a vontade de Deus. Por isso precisamos entender que tudo provém do Senhor, tudo é Ele que coordena. O nosso coração faz plano, nós fazemos planos, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. Então, o homem, ele tenta resolver os seus problemas pelas suas próprias conclusões, pelos seus próprios intelectos. Assim como os gregos tentavam resolver os seus problemas filosofando. E apóstolo Paulo, quando estava em Coríntios, ele, atentando para aquele povo, existia um altar ao Deus desconhecido, e apóstolo Paulo apresenta Jesus. Esse é Jesus, o Deus do altar desconhecido. Vocês sabiam que muitas das vezes as igrejas, as cidades estão com altares ao Deus desconhecido? As pessoas dizem que estão andando com Deus, mas não estão. Dizem que são amigos de Deus, mas não são. A palavra de Deus chama esses homens de hipócritas. Ela chamou fariseus e os publicanos de hipócritas, porque lava as suas mãos para comer, mas o coração está sujo. Lava as suas mãos para a refeição, mas o corpo está destruído. É como um sepulcro pintado, lapidado. Você passa perto de um mausoléu, aquele sepulcro lindo, uma coisa bela, só que dentro do sepulcro há morte, há podridão. As pessoas hoje estão vivendo dessa forma. Eu quero cada dia mais ter algo para me nutrir, não nutrir com o Espírito Santo, mas nutrir com algo fugaz, algo fútil. Assim a sociedade está cada dia mais trocando não pelo sim e o sim pelo não. Aonde a palavra de Deus diz é verdade, ela fala é mentira. Aonde Deus fala que é mentira, o homem fala é verdade.
e troca o homem pela mulher, a mulher pelo homem, e assim a sociedade anda cada dia mais parecido com o dia de Ló, como o dia de Noé. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. E o Senhor vem buscar o teu povo. Então precisamos compreender que não foi rejeitado a Saul por Deus. Saul auto se promoveu sacerdote para o sacrifício, e nós não podemos fazer aquilo que não está do nosso aval. Se é para me fazer, é do meu aval, eu faço. O que não é da minha alçada, eu não devo fazer. Pertence a Deus, não pertence a mim. Quando fazemos algo pensando que Deus esqueceu de nós, eu vou dar uma ajudinha a Jesus, vou dar um jeitinho aqui para adiantar o processo. Vamos ser rejeitados como Saul foi rejeitado. Por isso, quando nós reclamarmos de uma autoridade, reclamarmos de um governo, precisamos primeiro ver que em nós tem um caminho mau. Então eu preciso viver uma vida coerente, uma vida diante de Deus, concernente a Deus. Aí sim eu vou ter toda a possibilidade de falar. Porque o que mais nós ouvimos em todos os lugares é pessoas dizendo que o governo é X, o governo é Y, mas eles vivem uma vida de pecado, de hipocrisia, de mentira, de lascívia, de prostituição, de corrupção. Assim são os nossos governantes em toda parte do Brasil. Homens corruptos, mentirosos, cheios de maldade nos seus lábios, como era Saul. Mas o Senhor instituiu um rei sobre Israel, e o nome dele era Davi. Davi, o homem segundo o coração de Deus, e Saul rejeitado por Deus, pois eu preciso parecer com um homem segundo o coração de Deus. Davi era bom? Não. Davi não pecava? Sim, pecava. Mas Davi tinha uma coisa. Sabe o que Davi tinha? Davi tinha um coração quebrantado, um coração contrito. Vejamos, Salmos 51, 17. Sacrifício agradável a Deus é um espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezará o Deus. Davi tinha um coração contrito. Davi entendia que ele precisava pedir perdão a Deus. No verso 4 ele fala: pequei contra ti, somente fiz o que era mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Jesus sendo puro, Deus sendo puro no julgar a Davi. Eu preciso entender, se eu estou passando por dias difíceis, eu tenho que repensar no que eu fiz e pensar: Senhor, eu fiz o que era mal, mesmo que eu não tenha feito. Eu tenho que falar: Senhor, tem misericórdia de mim, quebranta o meu coração, para que eu venha ser segundo o teu coração, Senhor. Porque eu não quero andar como anda o mundo, eu quero andar como filho da luz. Precisamos andar como filho da luz, não como filho das trevas. Nosso coração faz plano, mas a resposta certa vem do Senhor. O povo tem distanciado de Deus, o povo tem virado as costas para Deus. Apóstolo Paulo fala lá em Romanos capítulo 1, no verso 18, que o povo se extraviaram, o povo se perverteram, o povo largaram a verdade em detrimento da mentira. Vejamos Salmo 111. As obras do Senhor, as obras do Senhor, diz: aleluia, de todo o coração dei graças ao Senhor na companhia do justo, na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nela se comprazem.
Em suas obras há glória e majestade, em sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas. Benigno e misericordioso é o Senhor. Dá sustento aos que o temem. Lembra-se sempre da sua aliança e manifesta o seu povo o poder das suas obras, dando-lhes a herança das nações. As obras de tuas mãos são verdades e justas, fiéis todos os seus preceitos, estáveis são eles para todo sempre. Instituído em fidelidade e retidão, enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, revela a prudência, todos o seu louvor permanece para sempre. Davi seguiu os preceitos do Senhor, ao contrário de Saul, que andou em caminhos tortuosos, em caminhos errados, fazendo aquilo que não era da sua alçada, fazendo aquilo que não era do seu direito. Por isso, viveu perturbado de espírito. E toda a sua geração foi cancelada. Ele perdeu a sua herdade no trono, e o trono passou perpetuamente para Davi. Porque, vejamos no Salmo 111, ele fala: fiéis todos os seus preceitos, estáveis são eles para todo sempre. Instituiu em fidelidade e em retidão, e enviou ao seu povo a redenção. Jesus. Da linhagem de Davi veio Jesus. A redenção vem em Jesus. Eu preciso entender que a minha vida tem que estar fixada em Cristo. Samuel deu a possibilidade de Saul governar, deu a possibilidade do direito do povo pedir o governo, mas não pediu conforme o Senhor ordenou. Pediu conforme a sua vontade, não direcionado por Deus, mas direcionado pelas suas próprias ambições. Quando temos as nossas ambições, somos desobedientes aos preceitos de Deus. Precisamos entender que toda a minha vida tem que estar em Deus e pôr nele a minha confiança. Vejamos, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revela prudência. A quem? A todos os que praticam. Eu preciso praticar aquilo que o Senhor me ordenou, que são os seus preceitos. Todos esses que são constituídos homens públicos conhecem o direito, conhecem a legislação, conhecem o estatuto, mas eles pervertem todos esses estatutos por causa das suas transgressões, por causa do seu ego, por causa do seu coração obscurecidos. Por isso, necessitamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a justiça de Deus. Saul, ele rejeitou ao Senhor. Saul tinha um espírito perturbado, um espírito imundo, a ponto de Davi ter que tocar harpa para que o espírito imundo parasse de perturbar Davi. A palavra do Senhor nos diz lá em Oséias capítulo 4, verso 6: o povo perece por falta de entendimento, por falta de conhecimento. Aí o povo fala: o meu governador é ruim, o meu prefeito é ruim, a minha liderança é ruim, o meu pastor é ruim. Diz um ditado: os ausentes não têm lugar de fala. Os ausentes não podem falar. Eu preciso estar presente diante daquele que pode me remir. Isso é Jesus. É o único que pode me remir dos pecados. Ele me traz a redenção. Ponto 4. Tudo quanto iremos fazer
precisamos apresentar diante de Deus. Tudo que iremos fazer, precisamos mostrar para o Senhor. Eu sei que Ele sabe, eu sei que Ele conhece os meus pensamentos, mas eu preciso falar: Senhor, eu vou fazer uma viagem, Senhor, eu estou para fazer tal coisa, Senhor, eu vou comprar tal coisa. Eu apresento para o Senhor, para que Ele venha reinar sobre a minha família, reinar sobre minha casa. O meu dever, como Israel de Deus, é obedecer ao Senhor e andar segundo os seus mandamentos. Saul foi rejeitado por Deus, andou segundo a sua própria vontade, mas Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus. Precisamos ser chamados também homem segundo o coração de Deus. Como? Não deixando as palavras do Senhor, não deixando a escritura do Senhor, meditando nela dia e noite, meditando nela o tempo todo, para que não venhamos cair no laço do passarinheiro, para que não venhamos cair nas investidas de Satanás. Davi foi e reinou 40 anos. Precisamos entender: o Senhor conhece o nosso intento, conhece o nosso interior, conhece a nossa vida, e de nada não podemos esconder do Senhor. Deus ungiu a Davi, Deus chamou Jesus, o único ungido de Deus, para governar a minha vida. Ele governa a minha vida. Quem é o cabeça? Jesus. Quem é o cabeça da cidade? Jesus. Quem é o cabeça da minha casa? Jesus. Ele governa a minha casa, governa a minha vida. Por isso, precisamos entender: se a sua vida não está em Deus, eu lamento a dizer a você, você vai de mal a pior. A nossa vida precisa estar em Deus. O nosso coração precisa estar em Deus. Não é dizer: eu ando do lado de Jesus. Muita gente andava do lado de Jesus, mas quando aquela mulher do fluxo de sangue tocou nas orlas de Cristo, dele são virtude. Então, andar do lado de Jesus não significa ser cheio da unção. Precisamos tocar e sentir Jesus em nosso coração. Vamos orar ao Senhor. Amado Deus e querido Pai, graça te damos, te louvamos por tuas maravilhas, por tuas grandezas, te louvamos pela oportunidade de estarmos em tua casa, te louvamos pelo prazer de saber que o Senhor nos tirou do império das trevas para a brilhante luz, te louvamos por saber que o Senhor tem cuidado de nós e já tem reservado para nós um lugar na mansão celestial. Ó Deus, seja o centro das nossas vidas, não seja nós os governantes de nós mesmos, como foi Saul, mas seja o Senhor governo de nossa vida, governo de nossos afazeres. Em tudo quanto pensamos segundo os teus preceitos, segundo as tuas leis, segundo a tua vontade. Ó Deus, dirige nossos passos, dirige, ó Deus, os nossos caminhos. Não deixa que venha, ó Deus, resvalar os nossos pés. Ó Deus, guia-nos mansamente pelas águas de descansos, refrigerando as nossas almas, Senhor. Ó Deus, guarda o teu povo, guarda a tua igreja em Virgolândia, guarda a tua igreja em nosso Brasil, guarda os nossos pastores, evangelistas, missionários, em toda parte do mundo, que está preocupada com os adventos das eleições. Ó Deus, do Senhor que vem a bênção, do Senhor que vem a provisão. Colocamos todas nossas aflições, todas as nossas tribulações, todas as nossas preocupações em Ti, para que não venhamos andar ansiosos de coisa alguma, antes pensar em Ti, antes buscar a Tua presença, antes, ó Deus, dobrar os nossos joelhos e buscar a Tua face, com súplicas, com orações e com ações de graças. Que sejamos como Jesus,
como Jesus, ungido de Deus, governador de nossas vidas, o verdadeiro governador de Israel. Eu sou Israel de Deus e o Senhor Jesus é o meu governo. Ó Deus, obrigado. Ó Deus, eu te louvo. Ó Deus, eu te suplico, seja sobre essa nação. E não deixa, Pai, que nem o mal venha perturbar os teus filhos nessa cidade, os teus filhos espalhados por esse Brasil. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Amém.